meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, tá? Trazendo para vocês aqui alguns conteúdos na área de filosofia. Hoje nós vamos fazer alguns testes, alguns exercícios, não? Nós vamos responder algumas questões, tá? Mas antes de a gente começar, nós queremos pedir para vocês todo tipo de concentração possível, então mantenham o material de vocês aí por perto e sejam aí, claro, né, muito bem proveitosos nesta caminhada. Tentem pegar o máximo possível as dicas que aqui vão ser dadas, né? A metodologia que a gente vai usar para responder as questões. O assunto não é complicado, mas ele exige muita atenção, muito compromisso. Então pega teu material todinho aí, coloca bem pertinho, para que a gente possa aproveitar, né, ter a condição de estar cada vez mais próximos daquilo que nós consideramos como ideal para o aprendizado. Bom, nós temos aqui alguns exercícios sobre o que é filosofia. Este tema sobre o que é filosofia é um tema muito utilizado em provas de vestibulares, principalmente vestibulares regionais, né, que ainda não adotaram o Enem, por exemplo. Mas veja só, num sentido geral, nós temos muitas questões sobre o início da filosofia, sobre o processo do filosofar, sobre o que é esta filosofia. Ok? E aí eu quero compartilhar com vocês alguns conhecimentos, algumas dicas, algumas coisas aqui que são necessárias para que a gente possa, claro, caminhar melhor e ir mais em frente dentro dessa história do conhecimento humano. Quando a gente coloca aqui o que é filosofia, a gente tem intencionalmente, claro, né, delineado em nossa cabeça que nós vamos atribuir um conceito à filosofia. Só que conceito para a filosofia é extremamente delicado, porque ela não tem a exigência de ter um conceito propriamente dito. O que nós podemos, na verdade, trabalhar é o que nós consideramos, né, como aquilo que está na ordem do significado da filosofia, tá? Mas veja só, sempre nós temos palavras-chave, obviamente, nós temos aqueles comandos que são considerados muito importantes para a própria filosofia, para a explicação da filosofia e para a desmistificação do conhecimento filosófico. Então, quando nós colocamos aqui a atividade que melhor exprime nossa existência como seres racionais, o logos, né, a racionalidade, e capazes de conhecimento abstrato intelectual para buscar a verdade de alguma coisa é. Aí nós temos letra A, jogar, letra B, sonhar, letra C, acreditar. Não, você percebe que existe um jogo aqui muito interessante a respeito dessa mobilização do conhecimento. Obviamente que você já ouviu falar, você já teve a oportunidade de escutar ou de ler que a filosofia ela lida com o pensar. Obviamente nós vamos trabalhar a instituição do pensamento, da reflexão, da crítica, são vários elementos. Então veja só, aqui nesta questão, o pensamento ele acaba vindo para a gente como a alternativa mais aprazível, porque a filosofia ela trata justamente deste processo cognitivo, deste processo do pensamento, da elaboração do pensamento, da própria constituição do pensamento e do melhor aproveitamento do pensamento. Então é muito importante que tenhamos a consciência de que a filosofia ela vai também estar neste âmbito do pensar. Então aqui nestas alternativas, a letra D, o pensar, a letra D vai trazer para a gente uma grande sugestão de resposta. Então marque para você aí a letra D, tá certo? Vamos lá, vamos continuar, vamos progredir aqui, vamos pegar uma questão mais ardilosa, um pouco mais complicada. Olha só, esta questão vai falar sobre o ato de filosofar. E aí nós temos um texto, né, robusto sobre isso. O ato de filosofar não pretende oferecer soluções já prontas. Então nós sabemos que o papel da filosofia não é necessariamente catalogar e não é manifestar ou necessariamente até caracterizar coisas exatas, absolutas ou fechadas em si. Nós precisamos, obviamente, né, que esta liberdade e a razão se encruze, e esse encruzamento, tá, ele será feito a partir do processo reflexivo, crítico, criativo também. É nesses termos que o ato de filosofar contraria tanto a ideologização quanto a mistificação, porque está atento à dimensão especificamente histórica, certo? Então, veja só que isso é sensível, na verdade, ao passar do tempo. Nós temos o contexto e nós temos aquilo que está disponível dentro desse contexto. Dificilmente nós vamos avançar tanto àquilo que é disponibilizado para o nosso pensamento, para a constituição do nosso pensamento e para a construção do pensamento. Tá? Aqui nós vemos ali do pensar na primeira questão. Então, assinale a alternativa que melhor reflete a proposição acima.
Tá? Então, veja só, quando você está falando da estrutura da filosofia e do filosofar, o ato de filosofar se limita a uma simples contemplação ou constatação dos fatos, excluindo qualquer engajamento. Obviamente que não se limita somente a uma contemplação, ele vai além, ele vai descrever, ele vai delimitar, ele vai desmistificar e não mistificar, ele vai desvelar, desnudar uma série de coisas que vocês podem agregar a isto. Então a letra A ela vai se esquivar um pouquinho daquilo que nós temos como intenção. Na letra B, filosofar é estar em contato constante com os fatos e com a experiência desses fatos, numa atitude de radicalidade e na raiz da profundidade, sempre renovada à procura dos pressupostos e dos fundamentos de uma realidade que se manifesta e se esconde. A letra B, bem legal, fornece mais elementos, mais instrumentos do filosofar. Radicalidade, rigorosidade, visão de conjunto, certo? Então a letra B está bem melhor aqui que a letra A, diga de passagem. Letra C, interioridade, a que a filosofia nos leva e para a qual nos conclama, é aquela que um eu isolado não, né, gente? Tem que ser aquela troca, tem de estar em contato, tem que ter a coletividade, contemplativo, absorto e distante do mundo. Bom, não é muito isso aqui, distante do mundo, então não, está muito próximo. É justamente para desvelar, o desvelamento do mundo, da realidade, daquilo que não é somente contemplativo, aquilo que é conquistado pela busca do conhecimento. Letra D, o ato de filosofar deve elaborar respostas rápidas e prontas. Vocês sabem muito bem que nem respostas rápidas, muito menos prontas, serão aquelas mais adequadas para nós, capazes de expor soluções práticas às questões fundamentais. Até que o finalzinho é melhor, mas o começo é horrível, né? Letra E, a atividade de filosofar se distingue do ato próprio de viver. Não, na verdade a vida e a filosofia ela serve à vida. E se ela não serve à vida, ela não serve para nada, então, tá bom? Então, necessariamente aqui, tá? Nós vamos perceber que a letra B é a solução mais adequada para as nossas intenções. Você vai marcar a letra B de bola. Então, marque para você aí a letra B de bola, portanto, ok? Olha, é a que melhor fornece alguma informação sobre a filosofia. A letra B, marque para você a letra B. Vamos à terceira questão, uma questão mais rápida e que trata do ato de filosofar também. No ato de filosofar, nós temos, não é só segundo Platão, como tem aqui, mas Platão sempre também colocava isso, obviamente. Mas veja só, no ato do filosofar, nós temos o pathos, que é uma coisa muito importante para a filosofia, espanto, admiração, paixão, e nós temos também o talma, que o talma é traduzido por um elemento como perplexidade. Então, veja só, nós temos palavras de ordem que vão ser introduzidas dentro da solução daquilo que nós consideramos como o primeiro momento do filosofar. Então, o ato de filosofar, mais uma vez, compartilho com vocês, é muito perguntado isso em prova de vestibular, em diante, questões em livro, exercícios em sala de aula. O pathos, a atitude de filosofar, juntamente com o talma, por exemplo, são muito requeridos. E aí, nós temos aqui, olha, a palavra talma em grego teria aqui o sentido de. Nós sabemos que a palavra talma, ela se refere à perplexidade. Perplexidade é o que nós vamos buscar aqui. Então, pode ser que eu encontre espanto, admiração, paixão também, porque junta-se muito ao pathos, entende? Mas, a priori, em primeiro momento, nós temos aquela que é o alvo da palavra, que é a perplexidade. Então, procuremos perplexidade, que a perplexidade é que vai aqui ajudar a gente a desenvolver este filosofar. Letra A, medo, receio. Não, não é. Letra B, perplexidade. Encontramos a palavra exata. Perplexidade está aqui. C, susto ou pavor, ignorância ou trevas também não, conhecimento ou esclarecimento necessariamente não, nós vamos ficar aqui com a letra B, portanto. Então, o ideal é que se marque aqui a letra B, porque ela vai traduzir, ela vai trazer, ela vai descrever de forma latente aqui o que significaria
a expressão talma. Mas há uma variação entre espanto, admiração, paixão. Espanto, admiração e paixão fica mais para o patos, mas algumas literaturas também trazem o talma, que é uma expressão às vezes desconhecida por muitos, dentro deste processo que nós temos também, que é admirar, se espantar, se apaixonar. Admiração, espanto, paixão. Aqui vocês vão marcar a letra B. Então, marquem a letra B para os senhores por obséquio. Vamos à quarta questão. A quarta questão também é uma questão bem direta. Ela é uma questão que vai nos ajudar a refletir muito sobre algumas características da filosofia, do filosofar e do fazer filosofia. A filosofia nascera do espanto humano, do patos, do talma, dessas atitudes do filosofar diante das coisas e do cotidiano. Então é quando você começa a enxergar o cotidiano de uma forma diferenciada, é quando ele lhe incomoda, é quando aquilo que todo mundo está vendo você enxerga diferente, e você consegue ver aquilo que as pessoas não estão vendo. Isso só é possível se você tiver dentro de si algo que desperte isso. Então é por isso que fala-se muito no patos e no talma. O patos como espanto, admiração e paixão vai fazer com que você se debruce sobre esta realidade e tente fazê-la de uma forma diferente, tente vê-la de uma forma diferente, tente descrevê-la de uma forma diferente. Então, quando você mexe com patos, com talma, você está mexendo com a própria caracterização do filosofar, do pensar e daquilo que nós entendemos como o que nós estamos construindo enquanto conhecimento. Veja que coisa interessante. Então, a filosofia, no sentido aqui empregado, o contrário de espanto, o que, portanto, não proveria o ato de filosofar, poderia ser o quê? Olha que pergunta bem interessante. O que está associado aqui com maior rigor, com maior, claro, pungência em relação ao contrário do filosofar? O preconceito, uma boa categorização, nós poderíamos colocá-la. Tranquilidade, não. A preocupação, também não. A indiferença seria indiferente, portanto. O senso comum. Olha só, quando você está falando da atitude do filosofar, certo? E que ele trata desse processo de espanto e admiração e paixão, o contrário deste processo, o contrário destas atitudes é o senso comum. Claro que o preconceito também entra como uma atitude negativa, mas como nós estamos falando do filosofar, o que nós temos na contramão é muito mais o senso comum. Então nós vamos aqui nos concentrarmos em relação àquilo que o senso comum promove a nós, que é essa estagnação, que seria essa fragmentação, que seria esta vulnerabilidade, tá? Que seria essa interpretação tão diversificada, sem um conhecimento absoluto, sem uma tentativa de descrição concreta. E aí eu poderia passar aqui horas e horas falando sobre elementos do senso comum que são contrastes, certo? Em relação ao ato de filosofar. O preconceito é uma atitude negativa, certo? O senso comum é uma atitude de aceitação. O senso comum é uma conformidade àquilo que a realidade, do jeito que está, me oferece. Sendo desta forma, o senso comum estagna, impede, tá, o avanço do filosofar, que é justamente o desconfiar, questionar, não aceitar, descrever, desvelar, desnudar aquilo que a realidade nos oferece. Percebe? Então, por uma questão de encaixe e por uma questão de junção em relação à filosofia, ao filosofar e ao ato de se construir, né, de se estar filosofando, o senso comum aqui para a gente vai sair ou vai se sobressair como uma grande opção. Então, é melhor que se assinale a letra E aqui, porque vem trazendo um elemento que está na contramão historicamente da filosofia. Compreende? Então veja só, como nós estamos falando do contexto do filosofar, da filosofia,
do pensamento filosófico, do estar em filosofia, filosoficamente falando, como se diz, o senso comum ele vai se apresentar aqui muito mais como este grande problema, este grande adversário. Geralmente nós pegamos os tipos de conhecimento, o conhecimento filosófico e o científico, estão aqui além do senso comum. O senso comum é um entrave a eles. Eu não posso ficar no senso comum, eu não posso me acomodar, porque o senso comum ele promove esse processo de acomodação e isso não é legal, correto? Então veja só, se eu quero uma atitude que está na contramão, uma atitude que está vindo, né, claro, num sentido contrário, que vai prejudicar o próprio filosofar, nós temos aqui o senso comum, então você vai marcar a letra E, tá certo? Marque, portanto, a letra E aí, que é a alternativa que vai traduzir melhor para a gente, que vai trazer uma sugestão muito mais adequada e mais aprazível àquilo que nós estamos intentando que é buscar, né? O que a questão pede para nós. Perfeito? Vamos fazer mais uma aqui para a gente poder concluir o nosso trabalho. A quinta questão é uma questão muito interessante porque traz um termo bem legal para a gente pensar, um termo novo que eu quero compartilhar com vocês, trazer para vocês aí mais um pouquinho de conhecimento nesta área. Ao homem cabem indagações axiológicas. Professor, que palavra difícil. Axiológico. Valores, meu caro. Teoria dos valores. Muitos filósofos, a partir de Nietzsche principalmente, fizeram ali, né, corpo, escritos, descrições da axiologia, da teoria dos valores. E aí nós temos a ética e a moralidade envolvidas, porque nós estamos falando de uma área da filosofia. Nós temos, enquanto áreas da filosofia, você tem aula aqui na plataforma Gonçalves Dias, então siga no Instagram, siga aí nas plataformas em geral, viu? Faça tudo legalzinho para a gente poder aprimorar o nosso conhecimento. Vai lá no Insta, vai lá no YouTube, vê na plataforma, nós temos aulas sobre isso e as áreas da filosofia. Não dá para falar sobre o que é filosofia sem trazer algumas áreas, a epistemologia, o conhecimento, a ética, o nosso comportamento e a moralidade, a política, a vida coletiva e a estética, a sensibilidade. Então, quando nós estamos falando destes elementos, nós podemos juntar facilmente as áreas da filosofia. E a axiologia vai lidar com valores, virtudes, senso moral, falam da ética e da moralidade, certo? Então, ou seja, valorativas. Isso significa que, vamos lá, o homem não tem escolhas? Claro que tem. Os valores, certo? Essa carga valorativa lhe ajuda a escolher, a tomar as suas decisões no seu livre-arbítrio. Letra B. O homem tem uma estrutura biológica inadequada para sobreviver em qualquer ambiente geográfico? Não é isso necessariamente que está sendo dito ali. Ao homem cabe indagações axiológicas, ou seja, valorativas. Ele está valorando, e é o termo correto, valorar nesse caso. Valorizar é o que tem, ó, símbolo financeiro. Valorar é aquilo que se refere às questões da ética e da moralidade, certo? Letra C. O homem porta em sua existência consciente uma dimensão ética e moral bem mais adequada aqui. A quinta questão, estamos bem melhor. Letra D. O homem não possui habilidade para refletir, claro que ele possui, principalmente sobre seus valores. E letra E. O homem é indiferente diante do outro, de sua dor e sofrimento. Obviamente que se você está falando de valores, você está falando em saber se colocar no lugar do outro muito bem, uma alteridade, de certa forma até uma condição, obviamente, de sofrer com o outro. E aqui, meus amores, nós não vamos ter outra opção a não ser assinalar aquela que fala sobre a ética e a moralidade. Quem fala sobre a ética e a moralidade aqui é a letra C de casa, correto? Então eu convido vocês a assinalarem aí a letra C. Marquem a letra C porque traduz ali o que tem sobre axiologia, valores, e os valores são fundamentais, ok? Mas eu vou deixando com vocês aqui a nossa palavra de motivação, o nosso abraço, convidando vocês a nos acompanhar mais ainda nas nossas plataformas. Fique conosco sempre, vamos estudar
vamos juntos, construindo conhecimento, nós temos muitos exercícios e contamos sempre com a participação, com a colaboração de vocês. Sou André Luiz, show de bola, vamos ali continuando o nosso trabalho sempre.